Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estar trabalhando a segunda revolução industrial e o imperialismo. Precisamos compreender o básico. A mão de obra foi substituída pelas máquinas, Pelas máquinas a combustão, a combustível nesse período. Isso aconteceu também na Inglaterra no século XVIII. Precisamos compreender que vários países se uniram nesse processo da revolução, Incluindo a Inglaterra, a França, Estados Unidos, Japão, a Alemanha e também a Itália. Tiveram vários setores que se destacaram nesse processo da revolução: siderúrgica, petroquímico, farmacêutico, energético e muitos outros setores que não vamos destacar, que senão não vamos estar dando continuidade, A química, ela foi se destacando muito, não porque eles gostavam de estudar as tabelas, os elementos químicos e tudo mais, porque eles viam que a química, essas composições, traziam lucros para eles. Que tipo de lucro seria? A criação de um remédio, eles conseguiriam tirar uma boa quantia financeira em cima disso. Podemos destacar que um dos medicamentos criado pela Alemanha foi a aspirina, que seria um medicamento que a gente ainda hoje existe, que ainda sim consumimos. Esse medicamento seria para uma dor de cabeça e tudo mais que existiu, mas também eles criaram os anestésicos. O primeiro anestésico utilizado, que viram que fazia o efeito no corpo humano, assim, de relaxamento, para poder fazer grandes cirurgias, como abrir o tórax, que era um procedimento muito doloroso, que ainda é. Eles usavam a cocaína para aliviar essas dores que as pessoas sentiam. Só que ao decorrer do tempo, com a utilização dessa cocaína, eles perceberam que a cocaína era um medicamento muito viciante. Então, eles tiveram que trocar, substituir por um outro medicamento. Então, essa substituição foi feita pela heroína. Sim, de uma forma mais limpa, podemos assim dizer, purificada naquele período. Mas também perceberam que era um medicamento viciante, trazia o vício na pessoa que o utilizava. Então, com o decorrer do período, eles foram estudando outros medicamentos, outros anestésicos e assim por diante, para ter o que nós temos hoje, A outra parte que deu um auge na segunda revolução industrial foi o combustível. O que seria esse combustível? O petróleo. Então, o petróleo, ele faz o quê? Os plásticos, o óleo diesel, o combustível. Então, ele traz esses produtos de uma outra forma para nós hoje, Só que com o surgimento do petróleo, existiu a empresa fordista, a Ford, que o primeiro cara a ser criado da Ford foi o Ford D, Então, começaram a criar novas máquinas, novas coisas que utilizassem o combustível, não mais o vapor, como na primeira revolução industrial. Podemos então, a primeira revolução industrial, você tinha que queimar o combustível fora, do pistão, para gerar o vapor, para tocar esse pistão. Já na segunda revolução industrial, não. Ele queima esse combustível dentro deste pistão e faz tocar esse pistão. Então, não precisa ter aquele processo do vapor para tocar. Então, já é direto, é o que a gente utiliza hoje como um carro. A queima do combustível já faz tocar automaticamente o motor e assim por diante, Também não podemos esquecer o surgimento do telefone, o telégrafo, todas as coisas que vocês assistem pelo celular, por televisões e assim por diante, é graças à segunda revolução industrial, graças a esses novos conhecimentos que foram adquiridos naquele período e sendo aperfeiçoado com o decorrer do tempo, ok? O mundo muda.
de forma tão grande que as pessoas mal conseguem conhecer o mundo em relação à época dos seus avós. O que essa frase quer dizer? O mundo muda. Sim, a gente está vivendo em uma constante mudança, mas naquele período, os avós que passaram do século XVIII para o século XIX, no século XVIII eles viveram o processo da Revolução e um pouco antes também. Então eles acabaram vendo essa mudança e eles viam essa mudança como uma coisa boa nos meados do século XIX. Eles achavam isso magnífico, lindo, uma bela época, que eles achavam que eles não passariam mais do que eles passaram, as partes ruins, as doenças, as dores e muitas outras coisas. Então eles achavam isso uma bela época, que em francês é conhecido como a Belle Époque, tá? Então, essa parte da bela época, toda essa... Então eles acreditavam que não iria ter mais nenhuma doença, nenhum problema, seria solucionado tudo com a ciência. Só que a ciência, ela não estava sozinha, ela estava junto com o capitalismo. Então essa crença na capacidade progressiva do crescimento ilimitado da ciência, eles achavam que seria a solução de todos os problemas. Mas não seria a solução de todos os problemas daquele período, tá? Então, como a prof já havia falado, a esperança que a ciência e o capitalismo, só que esse capitalismo, ele era o capitalismo do liberalismo. O que basicamente seria esse capitalismo do liberalismo? Mudança dos pensamentos, novos pensadores entrando novas ideias e novos pensamentos, como deixar um indivíduo livres para buscar a solução dos seus problemas. Então a pessoa teria que buscar a solução dos problemas, não tinha uma solução, eles tinham que estudar para conseguir solucionar esses problemas. Então o pensamento naquela época, a ciência e mais o capitalismo seria a solução desses problemas. Então, você deixa o mercado livre, sem interferência externa, resolve seus problemas, todos os problemas, né? Isso, na verdade, seriam as falhas de mercados que a gente conhece hoje. Por exemplo, o álcool em gel que a gente utiliza. Só o álcool em gel que vai matar o problema do vírus que a gente está vivendo hoje. Mas se a gente parar, esse álcool em gel pode ser misturado no álcool líquido com o gel de uma outra empresa. Isso vai passando de mercado por mercado, de indústrias para indústrias. Então esse sistema capitalista cria várias indústrias, onde várias pessoas podem sim estar utilizando o mesmo produto. Uma empresa que produzia só álcool líquido acabou passando a produzir o álcool em gel. Uma outra empresa se adaptou para trazer essa produção também. Então é isso que eles falam, sem a interferência externa, todo mundo é livre para fazer o que bem entender dentro das empresas, tá, pessoal? Na próxima aula a gente vai estar dando uma continuidade e explicando um pouquinho mais. Um beijo para vocês, tchau!